nós vamos agora para o segundo painel da nossa manhã, com um tema que já foi ventilado aqui mais cedo, que está entre os principais interesses da nossa plateia, que é financiamento verde, desafios e soluções. E para a moderação, eu convido ao palco a repórter da Globo Rural e Valor Econômico, Isadora Camargo, comentarista de agro também na Globo News. Vem para cá, Isa. E quem vem discutir esse assunto conosco são os convidados. Fernanda Marcantonatos Nogueira, líder de negócios de Bovaer para a América Latina da DSM Farmnish. Juntam-se a ela Kathleen Sfer, gerente executiva de agronegócios e agricultura familiar do Banco do Brasil. Painel com uma forte presença feminina aqui, olha que beleza. E Márcio Napo, vice-presidente de ESG e sustentabilidade da Bracel. Junto com ele, Tassiano Custódio, head de sustentabilidade do Rabobank. Um excelente debate a todos, fiquem à vontade. O cumprimento aqui com o Tassiano. Cumprimento final. Bom dia a todas e todos. Obrigada mais uma vez pela participação aqui no fórum. É um prazer mediar um painel bastante interessante e complexo, não é mesmo? Então, antes de começar propriamente direcionando perguntas a vocês, eu queria colocar aqui uma pergunta para que a plateia participe, interaja através do aparelhinho que está na cadeira de vocês. Então, dedo no aparelho aí para a gente responder a seguinte pergunta: qual é o maior desafio para o acesso ao financiamento do agro sustentável no Brasil? Vocês têm 5 alternativas aí. A primeira delas, regularização fundiária. 2, uso de tecnologia. 3, assistência técnica e extensão rural. 4, rastreabilidade. E 5, infraestrutura e logística. Então, uns minutinhos para vocês participarem conosco, porque nós vamos falar de soluções, não só crédito, né, mas oportunidades de construir metas de sustentabilidade, financiar essas metas. Até conto rapidamente que eu conversei com alguns produtores, alguns participantes da cadeia que hoje não estão aqui conosco, para também sentir o termômetro, como é que está essa relação com o financiamento verde. E há muitas dúvidas básicas. Temos aqui uma plateia extremamente conhecedora desse tema, mas ainda há muitas pessoas que não estão conseguindo praticizá-los, pessoas que formam a cadeia do agro, né? Vamos ver as respostas? Já dá para olhar mais uns minutinhos? Então, vamos lá, vamos ver as respostas. Olha aí, a gente tem como regularização fundiária, não, a gente está falando de assistência técnica e extensão rural, 33% sendo o maior desafio, segundo a nossa plateia, seguido de regularização fundiária. Tem ali um empate técnico entre rastreabilidade, infraestrutura e logística, e a tecnologia no último lugar, com 6%. Interessante que tecnologia é algo que já está mais no cerne ali da produção rural, né? Bom, baseado nesses dados, vamos começar, e eu queria incluir aqui uma pergunta geral para que todos vocês possam se apresentar e também falar sobre financiamento verde. Quando a gente traz esse tema ao debate, financiamento verde, soluções verdes, nós estamos falando de fato no quê? E o que isso tem a ver ou se diferencia da famosa sigla ESG? Então, por favor, mais uma vez, obrigado pela participação. Vou começar, então. Quer começar? Quando a gente fala de financiamentos verdes na maneira formal, onde você trabalha os títulos verdes, né, tem todo um critério de
atuação, um critério de um projeto que acompanha para rastrear o que está acontecendo, um projeto para acompanhar os impactos, né, positivos que aconteceram lá, e requer todo um conhecimento técnico e uma assistência técnica, como bem colocaram aqui, para que sejam adotados os processos na forma como estão estruturados dentro do plano de sustentabilidade que é desenhado para aquele título verde, né? Quando você fala de ASG, é algo mais amplo, são práticas sustentáveis, né? É um plantio direto, é um uso de bioinsumo, né? É um direcionamento para o uso de energias sustentáveis, é um manejo ali mais atrelado ao meio que se atua com as reservas legais, com toda a integração ao meio ambiente. Então, é um termo mais amplo e é um passo, né, para se chegar depois numa estrutura mais consolidada. Eu concordo com a resposta que veio aqui no painel. De fato, a assistência técnica é algo que permeia todo esse processo de transformação, principalmente quando a gente fala da agricultura familiar. Eu comecei falando e não me apresentei também, né, que a gente se empolga com o tema. Eu sou Kathleen, sou do Banco do Brasil, né, e lá a gente tem uma carteira muito forte na agricultura familiar, e a gente tem que pensar em todos, né, os perfis de clientes, desde o pequenininho, do pequeno, do médio e do grande produtor. E tem diferenças, né, quando você vai trabalhar crédito com eles, e principalmente quando você fala em uma transformação, em uma mudança, né? Teve no painel anterior falando sobre a questão que o produtor é tradicional e ele é um empresário e ele tem receio, né, dos passos, porque, de fato, pode impactar a receita deles, né? Eles recebem uma vez, 2 vezes por ano, dependendo, né, do tipo de lavoura. Então, é um cuidado que se tem, mas tem essa diferença, sim, né? Uma coisa é toda estruturada e outra coisa são passos que se dão dentro de uma agricultura já sustentável. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer pelo convite e participar de um painel tão interessante e um tema que é desafiador. Bom dia também aos meus colegas painelistas, Isadora. Bom, eu vejo da seguinte maneira, eu acho que existem 2 momentos, né, dessa questão, vamos chamar assim, socioambiental, não só no Brasil, no mundo. Acho que tem uma primeira fase onde a gente falava antes da tal da sustentabilidade. E isso acaba batendo muito forte na questão dos clientes, na questão dos consumidores, mas ainda é um conceito um pouco difuso, né? Ainda como foi falado aqui no outro painel, que você esteja olhando os 3 painéis, ambiental, social e econômico. Mas tem um segundo momento, que é quando o pessoal deixa de falar na sustentabilidade e começa a falar nessas 3 letrinhas, o ESG, né? O ambiental, o social e a governança, né? A governança é um elemento novo nisso daí. Quem traz isso para o debate, né, e principalmente para a realidade das empresas, é o mercado financeiro. Estamos falando aí de bancos e investidores. E eu acho que isso é um ponto de inflexão nessa trajetória. Porque quando você traz a questão financeira para dentro das tomadas de decisão, principalmente das empresas, a coisa muda completamente de figura. Eu costumo dizer que quando um cliente pede sustentabilidade, e é legítimo isso, e a gente sempre vai trabalhar para atender, de uma certa maneira o cliente está amarrado ali com o seu fornecedor, né? Você tem uma relação estável, duradoura, principalmente se você está falando de um grande fornecedor, não é simples você trocar esse fornecedor. Quando você está falando de um banco, e principalmente do investidor, tudo fica mais volátil. Se você não atender o seu banco e o investidor de uma maneira mais efetiva, mais clara, mais rápida e objetiva, simplesmente você vai ficar sem acesso a capital. Então, eu acho que realmente as coisas mudam. O que é esse tal da finanças verdes, né? Ou financiamento verde, né? Que é o tema que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Em linhas gerais, são instrumentos financeiros, muito novos ainda, que fornecem recursos para projetos e iniciativas ligadas à sustentabilidade ambiental e, principalmente, à transição para uma economia de baixo carbono. Ligando isso com o agro, né, o tema central que a gente está discutindo aqui hoje, eu acho que também as finanças verdes elas podem ser, né, um ponto de inflexão em termos de financiamento para o agronegócio. Por quê? Como eu falei, sustentabilidade ambiental e transição para a economia de baixo carbono. Isso está intimamente ligado à questão do agro, não só da produção agrícola, mas também da agroindústria. De que maneira? Só para a gente tangibilizar. Quando a gente fala hoje em iniciativas e práticas mais sustentáveis na agricultura, como integração lavoura-pecuária, plantio direto, recuperação de pasto degradado e áreas degradadas, reflorestamento,
produção de biomassa a partir da agricultura ou de biocombustíveis, todos esses assuntos, primeiro, demandam investimentos em alta escala, estão intimamente ligados às agendas ESG. Então, eu acho que a perspectiva de finanças verdes para o Brasil e para o agronegócio é extremamente promissora. Falando em perspectiva, então, eu já vou colocar uma pergunta. Queria ouvir do caso da Bovaer, porque Márcio falou sobre mercado de carbono, né, como um dos grandes temas relacionados às soluções verdes. Como é isso na prática, né, Fernanda? Vamos lá. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo o painel com vocês. Eu sou Fernanda, sou líder de negócios de Bovaer na América Latina. Bovaer, falei o nome do produto, o que é isso? Vou explicar um pouquinho. A gente sabe que, no caso do Brasil, né, as emissões que vêm da pecuária estão na faixa de uns 20% a 30% das emissões totais, depende da fonte que a gente olha. E dentro dessas emissões, 50% a 60%, aí, por meio de dados da FAO, vão vir do metano entérico. Então, o metano que vem da fermentação ruminal dos animais. Isso é ciência, é parte do... Eu falo que é parte de um efeito colateral da mágica que o boi está fazendo ali no campo de converter fibra em proteína de alta qualidade para a nossa nutrição. Então, é um preço que a gente paga, né, por causa de um processo biológico. Mas o metano também é uma fruta baixa quando você olha as oportunidades de mitigação de emissões. Então, o metano é um gás que tem um tempo de vida na atmosfera menor do que outros gases, como o gás carbônico, mas ele também tem um potencial de aquecimento maior. Então, por isso que tem muita discussão em volta do metano. Então, se reduzir o metano de uma maneira rápida e eficiente é algo que vai gerar um impacto positivo ambiental. Então, a gente muda a visão da pecuária como um ofensor para ser parte da solução. Então, essa é muito do que a gente acreditou quando a gente desenvolveu o Bovaer. E o Bovaer é um aditivo nutricional que ele é misturado no alimento dos bois, animais ruminantes, de maneira geral, bois, vacas, até camelo, em algumas regiões, tem gente que já perguntou para a gente. E ele vai reduzir as emissões do metano entérico entre 30% e 45%, a depender de sistema produtivo, né, e se a gente está falando do animal de leite ou do animal de corte. E até quando a gente está falando de financiamento verde, eu penso muito, né, na linha de que a gente tem tecnologias, o Bovaer é uma delas que está disponível no mercado, e muitas vezes a gente precisa mudar o mainstream, como foi falado no painel anterior, né? Então, para a gente conseguir promover esse tipo de mudança, uma adoção mais ampla, a gente precisa de fontes de financiamento externas, que não precisam ser necessariamente no produtor, mas que estejam divididas aí na cadeia de valor de uma maneira geral. E no caso do Bovaer, o crédito de carbono, sim, é uma delas. Então, uma das coisas que a gente vem trabalhando como empresa é muito na linha de ter o cálculo e ter metodologias reconhecidas para gerar crédito de carbono a partir da tecnologia. Então, acho que essa é uma primeira luta que todo mundo que vai desenvolver uma ferramenta inovadora, seja uma recuperação de pastagem, um ILPF, você melhorar a produção, né, você adicionar um aditivo, um melhoramento genético, qual que é o impacto que isso vai ter no fim do dia versus a sua linha base de emissões, e qual que é a diferença que você está gerando que vai virar um crédito de carbono. Então, acho que esse é um primeiro desafio que a gente tem, né, de realmente ter metodologias que reconhecem os produtos, né, e as soluções, e você ter cálculos previsíveis, mensuráveis e confiáveis frente às auditorias de crédito de carbono. Para o caso do Bovaer, a gente chegou a desenvolver alguns projetos de crédito de carbono ao redor do mundo. Tem um estudo aqui no Brasil também, né, então a gente vê muito de um entendimento de que é possível gerar esse crédito de carbono no mercado voluntário. A pecuária, que é o meu caso específico, acaba ficando fora do SBCE para termos de regulamentação, mas a gente pode ser, sim, um gerador de crédito de carbono para outras indústrias que não têm de onde tirar isso na sua cadeia de valor. Mas o que a gente acaba vendo em termos de financiamento mesmo é muito mais forte a colaboração da cadeia de valor, porque o mercado de carbono ainda exige metodologia, auditoria, certificação, e para você montar um projeto, a gente pensa em pequenos produtores, né, e médios produtores, o custo de fazer tudo isso pode ser um impeditivo. Então, acho que é muito um balanço do crédito de carbono, de como que a gente consegue trabalhar projetos agrupados, trabalhar mais como setor e também desenvolver metodologias que sejam reconhecidas internacionalmente. E a mensuração sendo um desafio também para comprovar a meta e o financiamento, leva a pergunta até para o Tassiano, como é que é o
status do Brasil em financiamento verde e se isso tem aí uma trava na falta de padronização, ou a chamada taxonomia verde, né? Para quem nos acompanha, esse ano o governo brasileiro tem um compromisso de publicar uma taxonomia verde, assim como existe em outros países. A União Europeia, dos blocos que adiantou esse processo, digamos assim. Então, como é que é o estágio do Brasil hoje, se isso é um desafio, uma trava, considerando que essa padronização para mensurar não só crédito de carbono ainda é uma nuvenzinha na cabeça de toda a cadeia agrícola? Bom dia, Isa. Prazer estar dividindo com vocês o palco também. Primeiro, acho que dar um passo, me apresentar, Tassiano Rabobank. Rabobank é um banco holandês, cooperativo, mais de 120 anos, especialista em agro. Falando de trava, de taxonomia, eu acho que o espaço de financiamentos verdes sustentáveis do Brasil é muito positivo. Então, o banco tem alavancado cada vez mais operações verdes, que são aquelas operações, como a Kathleen bem colocou, e o Márcio também, vinculadas a critérios de sustentabilidade. Sejam eles de uma ocupação mais eficiente do território, sejam eles de adoção de práticas, práticas mais sustentáveis, agricultura regenerativa, indicadores sociais, ou seja, mais, por exemplo, ocupação de mulheres, né, mais mulheres no campo trabalhando como maquinistas, tudo isso pode ser trabalhado como indicadores de performance vinculados a instrumentos financeiros. Esses instrumentos financeiros, eles têm sim avançado no Brasil. Eu acho que a taxonomia brasileira vem para auxiliar, para colocar balizas específicas de como esses instrumentos vão ser operados no mercado. E, por exemplo, no Rabobank, nos últimos 5 anos, foram 10 bilhões de dólares desembolsados para operações sustentáveis em 2 segmentos, que aqui eu acho que são 2 universos diferentes. Um é o universo de empresas que trabalham no agro, grande parte dessas empresas possuem suas agendas independentes, seus compromissos globais, e aí o vínculo dos bancos, das instituições, é auxiliar as empresas nesse caminho, visando uma economia de baixo carbono. Como é que eu posso auxiliar as empresas do agro a atingir os seus objetivos? Quando eu olho para o universo produtor rural, ou seja, o produtor primário é outro universo. Aí a gente tem que fazer uma análise da condição daquele produtor, porque o Brasil é um mosaico de realidades. Então, qual é o setor, né, qual é o segmento, qual é a cultura, qual é a região brasileira, qual é o tamanho desse produtor, e desenhar instrumentos financeiros que façam sentido para o produtor. A adoção de práticas regenerativas e práticas mais sustentáveis e indicadores sociais, geralmente elas trazem um reflexo no resultado mais de longo prazo. E como foi dito aqui nos primeiros painéis, a atividade de agricultura é uma atividade capex intensiva, ou seja, eu tenho um investimento muito forte. E aí tem o retorno desse investimento. Vou citar um exemplo. Adoção de insumos biológicos, ou seja, fazer uma transição de insumos de origem química para mais insumos biológicos. Isso demanda tempo. Estamos falando de 2, 3, 4 anos, safras, para começar a ter resultado. Então, como é que eu consigo desenhar um instrumento financeiro que faça sentido para o produtor rural adotar? Nós estamos falando aqui de prazos mais alongados, nós estamos falando de período de carência adequado à realidade do produtor, juros também que se adequem à realidade do produtor, e aí tem um papel fundamental das instituições financeiras privadas. Hoje, o capital necessário para financiar a agricultura no Brasil, esses grandes números, cerca de 1/3 vem do Plano Safra, do governo, 400 bilhões de reais no último plano, 23, 24, e mais de 1 trilhão está vindo de instituições financeiras privadas. Então, como é que a gente consegue alavancar? Taxonomia é fundamental. Acho que a pergunta que estava aqui no começo do Q&A, Isa, é fundamental. Eu adicionaria dados, tá? Informação geográfica, gestão de dados é muito importante para a gente conseguir chegar no universo do mercado de carbono, ter gestão sobre a propriedade rural, ter gestão sobre a produtividade e começar a desacoplar, né? Foi muito falado isso no primeiro painel, desatar a condição de expansão de produção com expansão territorial, entre aspas, desmatamento. Eu não preciso mais converter área. Eu ocupo um território de maneira mais eficiente, com mais tecnologia, mais agricultura de precisão, me dando maiores retornos em termos de margem financeira. Isso me permite ocupar um espaço de competitividade de mercado, reduzindo o custo e não depender da expansão territorial que, por vezes, acontece.
E é um paradigma, vou passar para o Márcio, já com uma pergunta que era direcionada para você. Mas antes queria citar que é um paradigma para o produtor, para as empresas, produzir mais em menor área, né? E venho escutando muito dentro e fora da porteira, esse jargão que a gente adora usar, dessa oportunidade de aumentar a sua produtividade por hectare, ainda com um investimento olhando para a sustentabilidade, mas com oportunidades de ter retorno, agregar valor à terra. E aí, Márcio, a partir dessas experiências de produtor e de empresas, quais os desafios e também possibilidades de ganhar com financiamento verde? Como que você analisa com tanta experiência em diversas cadeias agropecuárias? Bom, primeiro, deixa eu aproveitar também para me apresentar com os demais colegas. Então, Márcio Napo, vice-presidente de sustentabilidade da Bracell. A Bracell é uma das empresas líderes na produção de celulose aqui no Brasil, empresa com mais de 20 anos de operação. Bom, essa é uma pergunta, acho que, muito interessante, porque, como eu falei, eu acho que o financiamento verde, os instrumentos estão sendo criados hoje, basicamente, green bonds, né, que são financiamentos destinados a projetos específicos, ou os empréstimos associados a metas de sustentabilidade, como Sustainability Linked Loans, Sustainability Linked Bonds, eles são realmente coisas inovadoras. Agora, eles também trazem desafios, apesar de todo o potencial. Um deles foi colocado já aqui na pergunta da taxonomia, ou seja, tem um parâmetro mais claro para definir o que é um projeto verde. Não é trivial, não é simples você definir o que é o que não é um projeto verde. Então, como o Tassiano bem colocou, a gente precisa definir balizas mais claras, né, para que a gente possa fazer essa classificação e ver quais projetos são elegíveis ou não para esse tipo de financiamento. Não só a definição, mas tem também um outro desafio embutido, que é medir o impacto positivo desses projetos no chão. Às vezes você tem desafios metodológicos, científicos de como medir, às vezes existe a ciência, mas é muito caro, custa mais caro medir o impacto do que o próprio custo do projeto. Então, a gente precisa avançar um pouco nessa questão aí científica, né, de mensuração dos impactos. Um outro ponto importante, que eu acho que vale a pena a gente discutir, é que, como todo mercado novo, ele ainda é um mercado pequeno. E quando a gente está falando em mercado financeiro, né, ser pequeno necessariamente não é uma vantagem, porque a gente tem problemas de liquidez, e problemas de liquidez levam, na verdade, a problemas de volatilidade. Traduzindo, quando você está trabalhando, na verdade, e transformando, né, algum desses empréstimos em bonds, em títulos, a ideia é que isso seja negociado no mercado, passando de mão em mão, e é uma maneira de você reduzir o custo desse processo. Quando você não tem clareza dos impactos, do custo de mensuração e o mercado é pequeno, naturalmente esse empréstimo vai custar mais caro. Então a gente precisa fazer esse mercado crescer. Aí eu acho que o papel de instituições como o Banco do Brasil, como o próprio BNDES, que tem lançado algumas linhas, né, voltadas principalmente para a questão de descarbonização, né, da nossa economia, são fundamentais para gerar escala e aumentar a liquidez. Mas, dito isso, como eu falei, eu sou muito otimista, eu acho que as oportunidades que a gente tem hoje nas finanças verdes, principalmente olhando para o agro brasileiro, são muito maiores do que esses desafios, olhando aí no médio e no longo prazo. Bem legal. E isso despertou aqui já uma interatividade da plateia. Eu vou abrir aqui já uma pergunta que veio pelo nosso QR Code, que inclusive vai ser replicado nos telões para vocês que ainda desconectaram ou não conectaram, poderem mandar suas perguntas também. O pessoal está falando sobre riscos e operações factíveis desses financiamentos verdes. Aí eu abro essa pergunta para todos vocês para contar essa experiência. Na prática, como que isso acontece? Como que é a taxa de juros que está relacionada a um financiamento verde? E adiciono aqui uma dúvida pessoal. Esse financiamento verde ele tem vários títulos envolvidos, né? Tem várias frentes, instrumentos. Como que se estrutura um instrumento para a empresa de um jeito, como vocês já tinham adiantado, para produtor pequeno, médio, também tem uma outra customização? Vou puxar aqui, Kathleen, e você me auxilia. Instituições financeiras tradicionalmente trabalham com o binômio de risco-retorno. Então, quanto maior o risco da operação, mais critério eu vou colocar naquele crédito e a taxa refletida vai ser maior. Quanto menor o risco, eu tenho mais liquidez e eu tenho mais segurança de que eu vou ser pago por aquela operação financeira. O novo
triângulo agora é incorporar sustentabilidade, que aí entra resiliência climática, foi falado também nos painéis anteriores, longevidade da operação do produtor rural ou da empresa. E eu também, assim como o Márcio, sou extremamente otimista com esse futuro. O Brasil tem tudo para jogar muito bem no triângulo risco, retorno, sustentabilidade. No caso, o Rabobank tem liderado essa análise para o portfólio que nós possuímos, que é um portfólio muito menor, é um portfólio mais de nicho, tanto de grandes empresas do agro quanto grandes produtores rurais. Eu acho que onde está o risco aqui, Isa? Volta na primeira pergunta. Quando a gente fala de 3%, 3,4% de CAR validado no Brasil, isso é um alto risco. Como é que eu consigo atrair capital estrangeiro de maneira mais competitiva para abastecer esse mais de R$1 trilhão que é necessário para financiar o agro com esse tipo de risco? Como é que eu posso adotar uma postura mais proativa de atrair mais investidores internacionais quando a gente traz o risco reputacional relacionado à conversão da terra no Brasil? São temas que precisam ser enfrentados de frente, têm que ser enfrentados de maneira transparente, colocando as responsabilidades, né, para cada um e valorando o capital natural, que aqui é o maior desafio. Quando eu falo de excedente de reserva legal, foi tratado pelo professor Roberto, Ricardo Abramovay e Marcelo Brito no primeiro painel, valorar o excedente de reserva legal é algo extremamente complexo e um desafio sistêmico global, porque sobre a ótica de patrimônio, e nós fizemos esse cálculo internamente, uma área produtiva ela vale 10 vezes mais do que uma área de reserva de vegetação nativa. Então, sobre a ótica de patrimônio, faz sentido executar o meu direito legal de converter terra. Então, como é que eu posso trazer um custo de oportunidade que vai além do financeiro, como o professor Ricardo trouxe, de resiliência da produção, climática do solo, para essa conta? É complexo, eu não tenho uma resposta simples para dar. E mais, nós fizemos alguns cálculos também de como é a projeção de receita em 10 anos, se eu exerço o direito, produtor rural, se o produtor rural exerce o direito de conversão de excedente de reserva legal, o desmatamento legal, e planta soja, versus eu adquirir uma área já aberta, degradada, e plantar soja. E o déficit é de 30%. Como é que eu preencho esse gap? Ok, vamos preencher com um mercado de carbono. Altamente volátil, ainda incerto, é uma aposta e eu também sou muito otimista. Diria que de todos os mercados hoje para pagamento de capital natural, de valoração natural, é o mais maduro globalmente falando. E ainda assim, adicionando um preço, uma precificação moderada nessa linha de tempo de 10 anos, isso reduz para 15% de diferença entre exercer o direito legal de conversão versus adquirir, recuperar, plantar em área degradada. Então, é um gap que nós, globo, sociedade, precisamos endereçar. Perfeito. E assim, complementando, né, vamos voltar um pouquinho na prática, que perguntaram ali, prática, títulos, e separando assim, os títulos verdes, né, falando de green bonds, de financiamentos sustentáveis. Né. Os títulos verdes, bem colocado, né, requer investimentos, requer atratividade. Né. Então, tem que ter também a atratividade a ser lançado no mercado e o controle, os dados. Né. Você trouxe muito bem aqui no início que a gente precisa de dados e a dificuldade que é para mensurar o retorno dessas questões. Sim, dentro desse escopo todo, vem fomentando e vem atuando o BNDES, já com linhas voltadas a isso, e o Banco do Brasil também começou a atuar nessa questão de emissões de títulos de green bond. Né? 2023 teve uma CRA verde já emitida, trabalhando aí com 500 milhões dentro de um programa de recuperação de áreas degradadas, que é, por si só, um financiamento que já traz todo um projeto e um acompanhamento. E é importante trazer isso, que há bastante tempo já vem se trabalhando e atuando em financiamentos sustentáveis e adoções de práticas sustentáveis, porque um dos maiores impactados com eventuais mudanças climáticas é o produtor rural.
Ele precisa de uma terra adequada, ele precisa de um clima estável, ele precisa de água para produzir, senão ele não produz, né? Então, assim, a partir do momento que se dá conhecimento, se dá retorno, se incentiva essas adoções de práticas, ele vem atuando, sim, né? Além dessa, também foi soltado no banco um Sustainability Bond também, isso em 2024, voltado para energia limpa, né? Energia renovável, e também voltado na questão social, que eram mulheres pequenas empresárias, né? Mas, assim, juntando esses dois temas, houve esse direcionamento para fomentar, dentro desse projeto, a agricultura limpa no campo também, né? E, recentemente, também, a gente teve um título verde também, lastreado em CDCA, também voltado para uma agricultura regenerativa, né? Então, assim, sempre com algo bem estruturado ou empresas bem estruturadas para a gente ter esse controle. Então, tem essa dificuldade e a taxonomia vem a ajudar e agregar. Assim, algumas instituições, assim como a FEBRABAN, também soltaram taxonomias verdes para poder tentar direcionar esse mercado e estabilizar, né, entendimentos. E eu acho que essas novas normas vêm para isso, para estabilizar e uniformizar entendimentos, até para você ter padronizações. Mas, hoje, no mercado, quando você trabalha de financiamentos verdes, muito voltados ainda para o crédito, né? A relação é banco ou instituição financeira e produtor rural, sem o terceiro, que é o investidor ali por detrás. E nisso vem também fomentando esse caminho para a adoção até de certificações. No banco, a gente trabalha muito com a parte de títulos e com CPRs, né? Então, a gente tem a CPR Preservação, que é justamente para você permitir que a área que você quer preservar seja lastreada dentro da CPR e esse dinheiro seja utilizado na atividade. Tem a CPR BIOS, que é justamente para você antecipar o crédito de CBIOS que se tem. Então, você já traz para valor presente um uso de um recurso, e o crédito de carbono, o CPR carbono também, que é justamente também, esse é novo, né, recente, que a gente vem atuando ainda em pilotos, né, mas é justamente para você antecipar o crédito que foi mensurado por uma certificadora dentro de um projeto que vem sendo acompanhado, mas já para gerar uma receita para esses produtores rurais. A gente está falando de casos que são bastante complexos, né? Eu recebi uma pergunta aqui por WhatsApp, tem a ver também com a pergunta da nossa plateia. Quem está nos acompanhando online é um novo entrante na cadeia agropecuária. Então, tinha uma profissão, viu que o agro está bastante evoluindo, né, e bastante rentável, e vai entrar, só que comprou uma propriedade pequena no interior de São Paulo. E aí o produtor, que não quer se identificar, mandou aqui: como eu posso começar meu negócio já com financiamento verde, considerando que eu tenho um CAR, vou pedir financiamento em bancos públicos e privados, fazer o meu orçamento e já gostaria de começar sendo um produtor com financiamento sustentável. Como é que funciona? Como é que se estrutura? Talvez também, se vocês que fazem parte das empresas privadas e que Márcio já estruturou deals nesse sentido, possam contribuir um pouco de como essa estrutura, como é que quem vai procurar um financiamento, que barreira que vai encontrar, o que tem que comprovar. E aqui a plateia também pergunta: quais são as burocracias? Como ajudar no preenchimento dessas burocracias? Quem quer começar? Kathleen, então você foi chamada aqui para dar o tom. Assim, é importante colocar que vem tendo práticas, né, dentro até do Plano Safra, para se incentivar essa inclusão dentro de um crédito sustentável. Em 2023, a gente já começou com fatores de redução de taxa de juros pelo fato de ter um CAR validado, que é uma situação que foi colocada aqui, né? O CAR torna o Brasil um dos únicos, creio eu, que tem o registro georreferenciado de uma propriedade, que nos permite acompanhar não só as reservas legais, mas as áreas que estão sendo plantadas, até para trabalhar recuperações ou melhorias, né, dentro dessas propriedades. E dentro desse financiamento, só nessa questão de CAR validado, lá no banco, só no banco, não no sistema financeiro, que deve ter sido muito mais, foram 580 milhões liberados com um redutor de taxa por conta do CAR validado.
ano passado, nessa safra atual, foi se criado, né, um programa para ter mais uma redução de taxa pelo uso de boas práticas. E aí, como, né, hoje se tem, precisa mensurar, precisa ver de fato o resultado, precisa ter uma auditoria ali para poder acompanhar se de fato aconteceu, né, aquela sustentabilidade que se colocou no início, né, se colocou no projeto. E isso tudo requer certificações. Então, dentro dessa plataforma do mapa, até para se ter esse benefício do 0,5%, assim como tem nos títulos verdes, né, é necessário se demonstrar e ter certificações que se caminhou dentro desse primeira tentativa do Plano Safra para certificações já reconhecidas pelo Ministério da Agricultura, né, dentro da plataforma Agrobrasil Mais Sustentável. Então, assim, primeiro caminho em relação a financiamentos, precisa se seguir, buscar essas certificações, porque elas que comprovam, né, se de fato foi implementado a atitude sustentável ali dentro daquela propriedade e se trouxe os efeitos que estavam previstos serem apresentados. Tá? Fora isso, sim, tem práticas, né, tem financiamentos voltados, né, como eu disse aqui, a questão dos títulos, eles têm condições diferenciadas, né, os títulos verdes que eu citei mais no início, justamente para ter esse incentivo, porque o custo, alguém perguntou no outro painel, por que o custo fica todo no consumidor final? Tem um custo grande também ali no produtor rural, que precisa ser distribuído aí na cadeia de uma forma para facilitar e incentivar essa adoção de sustentabilidade. E uma forma que a gente trabalha lá é tendo condições diferenciadas, uma forma que o governo vem trabalhando também é dando taxas de juros diferenciadas, né, para justificar essas práticas. Mas precisa, sim, de certificadoras, precisa de acompanhamento, precisa de projeto, para, de fato, se comprovar e não ser um greenwashing. Né? Vou adicionar também do ponto de vista de quem está levando as tecnologias para o campo, muitas vezes a gente escuta, por exemplo, no projeto de crédito de carbono, o CAR é básico, então você precisa ter certificações básicas, você precisa evitar estar com... Tem fatores de risco dentro de um crédito de carbono, por exemplo, envolvimento político, pode trazer um risco para a credibilidade desse crédito no futuro. Então, acho que vai depender muito da estratégia que esse produtor está buscando de financiamento. Então, vamos para um financiamento verde, né? Então, vai ser um plano ABC, vamos procurar um apoio de algum banco, vai por um caminho de um crédito de carbono, ou procurar incentivos ao longo da cadeia de valor também. Não é impossível, né? Aqui no Brasil, acho que a gente ainda está caminhando nessa linha, o Paulo falou bastante sobre isso na fala dele, né? Então, muitas vezes a gente está olhando para um financiamento para um produtor, mas esse produtor está inserido numa cadeia mais ampla. Então, o produtor vai vender esse produto, talvez, para alguém que vai industrializar esse produto, e depois ele vai para um supermercado, desse supermercado ele vai para o consumidor final. Então, como que também essa cadeia pode se beneficiar da prática sustentável do produtor e a gente gerar um valor compartilhado dessa prática sustentável? Então, acho que também tem um pouco dessa visão de cadeia que é muito importante do ponto de vista de adoção de novas tecnologias, para a gente não ficar só numa linha do financiamento verde focado em custeio, que acho que a gente acaba vendo bastante esse tipo de movimento. Deixa eu pôr um pouco o lado da agroindústria, então, nessa discussão. Né? Então, assim, de modo geral, né, existem duas frentes, duas abordagens aí nessa questão de finanças verdes. Muito do que foi falado aqui, que são os títulos verdes. Então, você monta um determinado projeto que vai trazer um benefício ambiental e você tem um empréstimo atrelado à execução desse projeto e aos benefícios, impactos que ele vai trazer. Tem uma outra modalidade, mais nova, e que eu acho que está crescendo bastante aqui no Brasil, e principalmente entre grandes empresas, que são os empréstimos vinculados a metas de sustentabilidade. E aí a gente tem uma dinâmica, uma mecânica totalmente porque você toma esse dinheiro, tá? São os SLLs e SLBs, sem um propósito específico. Você pode aplicar esse dinheiro para qualquer coisa que você queira ali dentro da sua operação, capital de giro, para fazer um investimento que necessariamente não está atrelado à sustentabilidade. Mas a taxa de juros desse empréstimo, ela vai subir ou vai descer
dependendo do fato de essa empresa atingir ou não determinadas metas de sustentabilidade que foram acordadas com o banco que emprestou aquele dinheiro via contrato. Por que isso é tão interessante? Porque isso gera um efeito sistêmico na empresa. Quando você cria esse tipo de papel, você está vinculando 3, 4, 5 metas de sustentabilidade que têm que ser cumpridas, caso contrário, o custo do seu capital vai subir. Isso gera um efeito, como eu falei, muito mais sistêmico dentro da estratégia. Você traz a sustentabilidade mais perto da estratégia do negócio e você, na verdade, faz essa questão da sustentabilidade se distribuir de maneira mais sólida por toda a sua operação. Então, eu acho que essa é uma maneira moderna pelo qual as empresas, muitas delas, têm já compromissos de sustentabilidade, que muitas vezes são feitas do ponto de vista reputacional, para a construção da imagem, e é uma maneira de você precificar os seus compromissos de sustentabilidade. Você pega uma meta, você atrela, na verdade, o seu custo de capital a essa meta, o que quer dizer que você está empoderando a meta, você está dando mais materialidade para essa meta. Eu acho que isso é hoje uma das coisas mais modernas que tem, do ponto de vista das empresas, para alavancar e acelerar a implementação aí das ações de sustentabilidade que são necessárias para reduzir consumo de água, para reduzir emissões de carbono, para colocar mulheres, né, em posições de liderança e tantos outros tópicos da agenda de sustentabilidade. Um adendo aqui de dúvida antes de passar para o Taciano. E se não cumpre a meta? O que acontece? Se não cumpre a meta, enfim, você acorda isso com o banco, depende do número de metas, mas, em tese, se você não cumpre as metas, você paga... É mais ou menos o seguinte, vamos supor que você faça um empréstimo e você vai pagar ao longo de 5 anos. Tá? Então, quando termina, enfim, e daí você acorda lá um conjunto de metas. Vamos supor que sejam, vamos pensar assim, 3 metas, para dar um exemplo prático e bem simples. E aí você combina o seguinte, olha, ao final de cada ano, vai vir um auditor independente, uma empresa de auditoria, e vai verificar se eu cumpri as 3 metas, ou se eu não cumpri, ou se eu cumpri alguma delas. E você pode acordar, por exemplo, o seguinte, se eu cumprir as 3 metas, eu vou ter uma redução de X%, ou basis point, como o pessoal diz no mercado financeiro, da minha taxa de juros. Se eu cumprir uma meta, se eu cumprir 2 metas e não cumprir uma delas, vai ficar 0 a 0. Se eu não cumprir nenhuma das 3 metas, eu vou ter um acréscimo na minha taxa de juros, que pode ser proporcional à redução ou não. Você combina isso com o banco. Mas, no final do dia, o custo do seu capital ficou atrelado ao seu compromisso de sustentabilidade. E por isso que eu falei, isso acaba fazendo o quê? Isso acaba empoderando a agenda de sustentabilidade dentro da companhia, tornando ela mais orgânica dentro da operação, porque agora a sustentabilidade passou a ter um custo real no mercado financeiro. Vou seguir aqui, Isa, porque eu vou endossar 100% do que o Márcio falou e vou trazer essa realidade também para o produtor rural. Porque lá no banco a gente tem visto bastante operação Sustainability Linked Loans, que é SLL, né? Operações financeiras vinculadas a critérios de sustentabilidade, muito comum nas empresas, que já possuem sua maturidade, suas agendas. A gente tem um universo ali, talvez, das cooperativas brasileiras também de explorar cada vez mais essas operações vinculadas à sustentabilidade, mas essas operações também se encaixam para produtores rurais. Então, talvez, voltando à pergunta inicial do nosso produtor anônimo, eu diria que não vejo como instrumento financeiro sustentável o grande motivador. O motivador é a resiliência da minha produção, é a saúde do meu solo, é a margem do meu negócio, é a produtividade que eu estou fazendo por hectare. Esse é o motivador. A proteção florestal como um fator que vai agregar umidade, microbiologia, vai agregar biodiversidade na minha produção. Isso vai me levar para o futuro. Eu vou passar a minha atividade por gerações. Esse é o motivador. Quais são os instrumentos que se encaixam no meu perfil, para o meu segmento, para a minha produção, para a minha região? Por vezes, pode ser que um instrumento financeiro verde não faça sentido no primeiro momento, porque ele vai trazer critérios ali dentro da estrutura financeira que vão demandar mais do produtor, então tem que ser avaliado com muita cautela. Por vezes, um instrumento financeiro comum pode fazer sentido para o primeiro passo, né, para a adoção de práticas que vai agregar essa resiliência climática produtiva para o produtor. E, num segundo momento, mais maduro, entendendo com gestão da informação, com dados na mão, olhar para o mercado financeiro e discutir com os bancos, né, com o Banco do Brasil, com o Rabobank, caso a caso, olhando para o produtor primário, tá, para o produtor rural.
o que faz sentido para o meu negócio. Né? Qual é o meu investimento que eu vou fazer e qual é a minha taxa, né? Qual é o meu payback, qual que é o meu retorno desse investimento. E aí fazer isso tailor-made, ou seja, fazer isso customizado e muito bem definido, para a gente ter certeza de que esses passos vão ser dados tanto pelo produtor, agregando valor em termos de taxa, ou seja, o desconto que o Márcio estava explicando há pouco. Sim, até complementando, isso é muito relevante, né? Porque se ele vai começar agora, que já veja com assistência técnica ou Embrapa quais as metodologias sustentáveis que ele pode implementar, dependendo da cultura que ele vier a querer utilizar, que outros investimentos ele poderia fazer na sequência, né, que tragam esse valor sustentável. E, de fato, tem várias linhas já disponíveis que não necessariamente são verdes, até linhas de plano safra que conseguem trabalhar essa mudança, né, dentro da propriedade do produtor. Acho que isso é muito, muito relevante. Tem que entender aonde ele quer ir, como ele quer ir, e o melhor caminho a se seguir, de fato. Essas estratégias vão agregando valor também ali no entendimento dos produtores com a sua terra, né? Então, trazendo aqui para o exemplo do Bovaer, Fernanda, recentemente eu li algum noticiário sobre a Nova Zelândia, em 2023 eu estive lá, e já tem uma adesão do pecuarista, do produtor de leite, nesse tipo de aditivo para que o gado não emita gases. E aí, nisso, tem se convertido em valor de prêmio para o leite, para o produto final, para o iogurte. Claro que nós estamos falando de um consumidor que não tem uma comparação aqui, é outro perfil, que consome e paga por um iogurte com baixa emissão de carbono. Mas como é que, no caso da Bovaer aqui, com os produtores, como isso tem disseminado também a ideia de que eles podem agregar valor emitindo menos carbono? A gente costuma falar para o produtor que ele tem 4 caminhos para rentabilizar o investimento em sustentabilidade, que, no caso, é o que ele está fazendo com o nosso produto, mas vale para outras tecnologias. O primeiro caminho, sim, é o crédito de carbono. A gente tem um segundo caminho, que é incentivo de governo, isenção fiscal. Tem o caminho do financiamento verde, que é interessante, e tem o caminho da gente procurar agregar valor na cadeia de valor como um todo. E quando a gente fala em consumidor, não é só a gente como consumidor final CPF, mas muitas vezes o consumidor que é um mercado consumidor externo. Então, a gente vê muito dessas tendências. Por exemplo, a Nova Zelândia tem prêmios para os pecuaristas que utilizam tecnologias que reduzem emissões. Na Suíça também, na França também, na Holanda também. Então, a gente vê outros países, inclusive nos Estados Unidos, a Califórnia tem um fundo dedicado para mitigação de emissões de metano. Então, a gente vê muito desses incentivos para o produtor começar a adotar a tecnologia. Teve um caso legal recente, que é o caso da Dinamarca, para os produtores de leite. Eles têm incentivos do governo para fazer essa virada para um patamar diferente de produção. Eles estão colocando desse jeito, que é basicamente fazer uma rampagem dos custos para esse produtor até ele chegar num nível de emissões reduzido, né, e adoção de algumas tecnologias muito focado em metano, vinculado com o NDC, porque os países também têm interesse de reduzir emissões. Então, a gente não está olhando só... Eu falo que a gente tem que ter muito da visão de ecossistema, que é difícil, né? Mas é olhar o interesse do país, do banco, do supermercado, da indústria, enfim. Então, na Dinamarca, o próprio governo está fazendo um incentivo para cobrir os custos dessas tecnologias até o mercado consumidor se ajustar aos novos preços. Então, tem, sim, linhas de movimento, são movimentos complexos que a gente vê acontecendo fora. E tem alguns casos legais também, aqui, muito quando você olha para empresas que têm, sim, o consumidor final por meio de certificações, comunicação. É uma comunicação que precisa ser muito direta a esse consumidor, do que ele, muito mais focado no que ele vê de diferente na gôndola, em vez de falar o que está mudando na fazenda, porque o consumidor, muitas vezes, não tem pleno conhecimento de como que é o processo produtivo, do que acontece para esse produto chegar na mesa. Então, tem toda uma conscientização de cadeia. Mas a gente também tem um caso legal de um cliente que divulgou publicamente, que é a Friesland Campina, uma cooperativa gigante da Holanda, né, uma das maiores do mundo,
que eles usam Bovaer, né? Enfim, o produto é certificado, eles têm uma auditoria que vai checar a administração do produto, esse produto sai com um selo, e esse selo é utilizado tanto na linha de ingredientes industriais quanto na linha de produtos finais para o consumidor. Então, voltando assim para a sua pergunta, acho que a nossa visão de fontes de financiamento, lógico, a gente tem o financiamento verde e o banco, mas acho que é muito importante como elos aqui diferentes da cadeia de valor, né? Acho que a gente olhar que cada um tem o seu papel. O SLL é uma ferramenta maravilhosa para isso, porque se cada elo da cadeia tivesse seu compromisso conectado com sustentabilidade, é um mundo perfeito, porque um vai empurrando o outro e todo mundo enxerga o valor de uma prática sustentável ali na ponta da cadeia, da porteira para dentro, né? Então, curiosidade aqui em relação ao aditivo, que é se, além da emissão de metano, também o boi ganha peso. Essa é uma pergunta de milhões. A gente está com alguns estudos nessa linha, né? A gente vem desenvolvendo o produto há mais de 15 anos, mas todos os estudos publicados, a gente tem mais de 100 estudos aí ao redor do mundo, eles foram focados na redução de metano. Porque o que a gente queria fazer era ter um cálculo, uma meta-análise, que falasse com base em dados simples do dia a dia do produtor, então dados da dieta ali do produtor, que ele conseguisse falar, vou reduzir X toneladas de CO2 equivalente usando esse aditivo nesse animal. E isso ser reconhecido também a nível global, para ter uma ferramenta que é mensurável, confiável e facilmente, né? Mensurável, acho que isso é o mais importante. A gente começou alguns estudos, sim, olhando para a produtividade, mas, via de regra, não é um benefício que a gente acaba comercializando, colocando desse jeito. A gente vê muito de combinações de produtos que agregam rentabilidade também, né? Então, vai ter ganho de peso, ou você vai, né, o animal costuma ter uma melhor adaptabilidade a um estresse térmico. O pH ruminal muda, então a saúde animal, de maneira geral, muda também, então você tem benefícios indiretos. Biologicamente faz sentido, né, a energia do metano ser direcionada para outros processos, mas a gente acabou não estudando essa rota, mas está saindo do forno. As pesquisas também vão, de alguma maneira, nortear as soluções verdes, né? Qual vocês acham, a pergunta para os quatro, que é o próximo passo do Brasil para a gente estimular essas soluções? Tassiano falou de 2023, Kathleen falou de 2023 também para o Banco do Brasil ter sido um ano de impulso. O governo também associa a 2023 como um ano de estímulo para soluções verdes e créditos cada vez mais voltados para a sustentabilidade. Mas quais são os próximos passos nas percepções de vocês? E também se a COP vai auxiliar, agregando uma pergunta da plateia, nessa interação entre outros fundings internacionais e a negociação de financiamentos verdes aqui no Brasil. Querem começar de lá para cá? Ok. O ano que o Brasil recebe a COP é um ano muito especial. Foi tratado no primeiro painel, existem desafios sistêmicos no Brasil de segurança fundiária, de segurança legal, jurídica, de segurança ambiental, que também têm que ser endereçados. Vamos lembrar que a nova NDC brasileira, no seu eixo número 1, ela traz exatamente a integração de dados geográficos, tributários, fiscais, ambientais, regulatórios, legais, tudo dentro de uma plataforma sob gestão do governo. Ademais, vários outros eixos que a NDC brasileira traz. O Brasil precisa fazer cumprir as suas metas e entregar isso para que, cada vez mais, o capital internacional e nacional, privado, 2/3 do financiamento do agro, venham de maneira mais competitiva para o Brasil. Então, eu acho que o alinhamento estratégico de comunicação, de posicionamento, que é extremamente desafiador. O professor Roberto Rodrigues começou hoje falando sobre capturar essa complexidade, né, em termos de um posicionamento mais homogêneo, é um desafio. Fundação Getúlio Vargas, Fundação Dom Cabral estão trabalhando nesse caminho, estamos juntos nessa jornada, mas eu acho que é um ano especial, um ano que
Os desafios têm que ser tratados de maneira clara e evidente, em especial conversão do uso do solo. Tem que ser valorado também as práticas adotadas pela agricultura de ponta brasileira e se pensar em como quebrar, né, como descer as práticas que são adotadas por um volume 0,1% do total de produtores no Brasil, né, que possuem mais de 2.500 hectares de área plantada. Dos 4,5 milhões, grandes números, nós temos 4 mil no topo da pirâmide, que é o suprassumo, está adotando as melhores práticas, extremamente competitivo, acessando instrumentos financeiros. Nós temos um miolo ali entre 50 hectares e até 2.500 hectares de terra, que é o médio produtor, esse produtor ainda carente de acesso à tecnologia, acesso a ter assessoria técnica e, por vezes, instrumentos financeiros adequados à sua realidade. E a grande maioria, 4,1 milhões de produtores rurais brasileiros, que possuem de 1 hectare até 50 hectares. Então, o desafio brasileiro é esse mosaico de realidades, mosaico de fitofisionomia, de solo, de situação, de precipitação, que é diferente. Tem que ser pensado para cada realidade como sociedade brasileira. Bom, eu diria o seguinte... Para todo problema complexo, você não tem uma solução simples, você não tem uma bala de prata. Então, eu acho que tem várias frentes aí que a gente tem que atacar, pensando em como que a gente explora um potencial, né, que o Brasil, particularmente o agronegócio brasileiro, tem nessa agenda. Eu acho que um ponto importante é regulamentação ou regulação. Deixar as regras do jogo mais claro é super importante. O horizonte tem que estar limpo, senão o investimento não acontece. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em longo prazo. Quando a gente está falando em investimento para sustentabilidade, você está falando em transformação de cadeias de valor a longo prazo. Então, acho que regulação é um ponto importante. A gente foi falado muito aqui no painel também, o desafio da ciência. A gente tem que avançar em processos de mensuração dos impactos positivos. Eu acho que isso também é fundamental. E de uma maneira não só de uma maneira científica, mas ao mesmo tempo barata e prática de ser aplicado, porque senão ela vai ficar restrita a um nicho. Eu acho que o outro ponto importante é a questão de ter alguns players que puxam isso daí. Então, já falei de BNDES, de Banco do Brasil, de grandes empresas, e eu acho que, finalmente, né, a gente mudar um pouco o mindset, né, principalmente do setor, e deixar de ver a sustentabilidade como um risco, como foi discutido muito aqui no primeiro painel, e ver a sustentabilidade como oportunidade. O Brasil é o país que melhor está posicionado para discutir a questão de economia de baixo carbono, de agricultura de baixo carbono, de uma agricultura mais sustentável. Então, a gente tem que ter uma perspectiva mais de longo prazo para esse processo, enxergar isso como oportunidade e começar a trabalhar. E, finalmente, eu acho que a última fronteira é tentar entender o risco de longo prazo que também está envolvido em tudo isso. Então, vou pegar a questão que o Tassiano falou há pouco, de risco, retorno e de maximização do meu patrimônio, né, quando eu abro a área. Isso é verdade. Do ponto de vista de maximização do lucro individual, isso é verdade. Mas do ponto de vista do ecossistema como um todo, você tem um efeito cumulativo quando você faz isso. Então, eu posso corrigir o solo, eu posso fazer o boi emitir menos metano. Agora, o que a gente ainda não controla é regime de chuva. O regime de chuvas, ele é o regime hídrico, ele é uma questão sistêmica. Então, a gente tem que olhar isso sistemicamente, porque sem chuva não tem agricultura, não tem pecuária. Eu acho que é aí que está um ponto que as pessoas têm prestado pouca atenção quando a gente fala, principalmente nas questões aí de mudança de uso do solo. E essa questão de ser o ano COP, ele começa a trazer destaques de boas práticas, né? Destaque do que deu certo, do que está funcionando e do que, de fato, está trazendo retorno. E, quando você dá destaque, você começa a ter seguidores, né? Incentiva as pessoas a adotar aquelas práticas. Eu vejo que o Brasil... ele já tem uma série de processos que foram implementados e vem andando, a exemplo, né, da questão do CAR, a exemplo dos programas de incentivo com descontos, né, a exemplo do que agora foi lançado, o programa Caminho Verde de recuperação de áreas degradadas, também pelo governo, que busca recuperar 40 milhões de hectares, né, em 10 anos. Então, assim, as pessoas, os produtores já, e a sociedade como um todo, já percebeu
entendeu que é possível, sim, se aumentar a produtividade, se aumentar a receita com sustentabilidade na mesma área. Não precisa mais seguir desmatamento, porque precisa se manter uma sustentabilidade climática também para poder se aplicar. E aí as instituições vão passar a olhar eu acho que esse é o próximo passo. Como que eu me encaixo? Como é que eu faço diferente? Como é que eu faço a mais aí, né? E assim, como exemplo, nesse programa, né, do governo, do Caminho Verde, até só para um destaque, né? Lá no banco a gente começou a ver como é que eu faço acontecer o Caminho Verde de uma forma integrada com a cadeia. Como é que eu trago rastreabilidade para dentro desse programa para eu recuperar a área, para eu fazer a rastreabilidade para a recuperação de pastagem desse animal, para eu conseguir ver em todos os momentos que ele passou e trazer gestão para o produtor rural também, né? Pensando em ASG de uma forma completa. Então, a gente lá também lançou o programa Pecuária do Futuro, pensando nesse caminho verde, né, mas atrelado com uma empresa que a gente fez parceria de rastreabilidade e de crédito de carbono também, porque é uma receita para esse produtor rural também, atuando aí de uma forma de cadeia. E trazendo assim, números, em 2024 a gente já financiou 5,6 bilhões de recuperações de áreas degradadas. A gente está falando aí de 12 mil clientes atendidos para uma recuperação de área degradada em 2024. Então, assim, esse o olhar, é isso que eu acho que se espera da COP. Os benefícios que as boas atitudes trouxeram e como que as empresas conseguem enxergar passos além para uma agricultura, para um Brasil, né, cada vez mais sustentável. Vamos repetir esse número antes de passar para a Fernanda? A gente está falando, então, em 2024, de 26 milhões? 5,6 bilhões de financiamento para recuperação de áreas e 12 mil clientes atendidos. Maravilhoso o número. Eu escutei, faz umas 2 semanas, numa reunião que a gente teve do Fórum Econômico Mundial, que essa ia ser a COP do diálogo. Então, acho que é muito conectado é um eco do que todo mundo falou aqui. A ideia é a gente trazer muito desses casos de sucesso, o que já está acontecendo. A gente tem muita coisa boa acontecendo em pilar de sustentabilidade no Brasil. Tem produtores, clientes meus, por exemplo, que eu olho o que eles fazem nas propriedades, olhando, até comparando com outros países da América Latina, do mundo, se destaca demais. Então, acho que muito da gente começar a dar visibilidade e trabalhar muito na comunicação do que já vem sendo feito, acho que isso é importante, também para facilitar acesso e para atrair capital. Então, a gente está, o Caminhos Verdes, né, o Ecoinvest, teve uma captação, acho que no primeiro leilão foi 7 bilhões, se não me engano, de reais para recuperação de pastagem. Isso é capital privado, nacional e internacional. Então, também pensar em outras ferramentas, em um blended finance, um capital catalítico paciente, que a gente consiga também atrair com base no que a gente já faz de interessante no país. Eu acho que também tem lacunas, lógico, né? Então, a gente tem lacunas de metodologia, a gente tem lacunas de mensuração, mas eu acho que a principal mesmo acaba sendo um pouco de comunicação, tanto dos casos de sucesso, quanto do que está disponível para esses produtores conseguirem evoluir e colocar ainda mais boas práticas. Então, ter visibilidade de tudo que existe no mercado, como que a gente usa a rede de assistência, né, enfim, e canais de comunicação mesmo, para conseguir trazer visibilidade do que pode ser feito. Então, acho que esse seria, para mim, um grande resultado dessa COP esse ano aqui no Brasil. Nesse exercício conjunto, considerando que o nosso tempo está acabando, eu vou lançar aqui um desafio para todos comentarem a respeito de 2 perguntas que vão estar no telão, e aí vocês escaneiam o QR Code para responder também, incluir aqui o que vocês pensam sobre como fazer os financiamentos chegarem aos produtores para apoiar as boas práticas no campo e qual a ideia central, vai ter mais de uma, sobre este painel.
É um assunto complexo que não termina aqui. A gente recebeu muitas perguntas e eu já quero assumir o compromisso também pela equipe da Globo Rural de Reportagem, que a gente vai conversar com vocês têm essa oportunidade de conversar no intervalo, e a gente vai continuar fazendo essa cobertura dessas perguntas que chegaram aqui, mas enquanto vocês respondem as que eu citei, eu queria direcionar uma bem específica que chegou sobre os SLL e SLB, se são condições iguais às operações tradicionais e se eles demandam, como eles demandam compromissos verdes, como o setor financeiro vê essa situação. Vou direcionar ao Márcio, essa pergunta é uma das últimas que chegou, das dezenas que eu vou encaminhar a vocês depois. Olha, eu não tenho aí uma visão, acho que talvez os bancos possam contribuir, eu não tenho uma visão panorâmica, né, de como que está a flutuação de taxas de juros, né, nessa modalidade de financiamento verde, vis-à-vis outros instrumentos de crédito tradicional. Da minha experiência pessoal, eu já passei por 3 processos desse, em 2 empresas diferentes, completamente diferentes. Muita coisa ali é acordado, né, no nível dos... Quando você está falando em grandes empréstimos, não sei se todo mundo sabe, primeiro, não é um único banco que concede um grande empréstimo, isso seria muito arriscado para um banco. Eles formam o que eles chamam lá de sindicato, ou seja, um conjunto de bancos que assume o risco, né, desse empréstimo com uma determinada empresa. Então, você acaba discutindo com esse conjunto de bancos todas as condições, né, desse empréstimo, inclusive taxa de juros, duração, quando que começa a fazer o pagamento e, naturalmente, também aí quais são as metas de sustentabilidade. Eu não disse, mas assim, essa questão da meta de sustentabilidade não é, eu acho que essa meta é sustentável, aquela não é. Existe uma metodologia internacional de uma organização chamada International Capital Market Association, que define critérios muito claros do que é uma meta sustentável no âmbito desses empréstimos vinculados à meta de sustentabilidade. E depois que você define essas metas e discute com os bancos, a empresa ainda tem que chamar uma empresa de auditoria, que eles chamam de Second Party Opinion, SPO, e essa SPO vai fazer uma análise profunda das suas metas e vai emitir um relatório dizendo se elas são aderentes a esses critérios, se são ou não metas de sustentabilidade em linha aí com a metodologia. Então, do ponto de vista individual da empresa, tudo isso é muito negociado. Do ponto de vista mais genérico, talvez o pessoal de bancos possa trazer uma informação mais completa. Mas, assim, a gente trouxe bastante aqui, né, dentro dos painéis, assim, tem acordos prévios que são feitos, né, e metas que são colocadas, e regramentos e acompanhamentos, e toda a prática que tem que ser auditada e acompanhada, né, quando você fala de grandes financiamentos ou financiamentos vinculados a essas questões, a temas de sustentabilidade, tem essas marcações, né. Então, assim, eu acho que a resposta foi bem completa, tá? Pode ir trabalhar lá no banco com a gente agora, tá? Eu posso endossar, porque 0 ressalvas, Márcio, com a resposta. Excelente. E pronto para ir para o setor bancário. Olha aí, Márcio, você não precisa ser humilde. E lembrar que o Márcio colocou, que é uma visão para empresas, também se encaixa para produtores rurais, talvez com um processo um pouco mais simplificado, não de uma auditoria de terceira parte independente, isso tudo acordado com a instituição financeira. Sim, vai ter que ser verificado qual é o indicador de performance melhor se adequa, que é desafiador, né, que demonstre impacto ambiental, social, dentro da operação primária daquele produtor rural, mas são processos, geralmente, quando a gente fala de produtor primário, um pouco mais simplificados, e se encaixam em ambos, tá? Um que é o linked loan, ou seja, o vinculado à sustentabilidade, onde o capital, o recurso, ele não precisa ser aplicado diretamente na meta acordada com a instituição, ou mesmo os instrumentos verdes, que aí sim o recurso vai especificamente para aquele investimento verde, que vai gerar um impacto ambiental, social, de governança. Eu não diria mais simplificado, eu acho que fica mais complexo. Quando você vareja, né, você tem que ter um controle maior e uma atuação, e tem que ter alguma auditoria ali em cima para comprovar, de fato, o que aconteceu, né? Então, assim, eu acho que acaba mudando só o ar de complexidade ali, quando você começa a varejar, né? Só um complemento bem rápido para o pessoal entender. Imagine que eu estou falando, uma empresa tomando um empréstimo de um valor bastante alto,
E se ela atingir a meta naquele ano, vai reduzir em 0,5% a taxa de juros. 0,5% sobre um valor de empréstimo alto, muitas vezes representa uma quantidade de dinheiro significativa. Então, é isso que a empresa está olhando. E aí, o que ela pode fazer? Com esse recurso, né, que ela economizou em taxa de juros com o banco, ela aplica muitas vezes para cumprir com a meta e sustentabilidade. Então, é um ciclo virtuoso que acaba sendo criado entre a sustentabilidade e as finanças dentro da empresa. Parecido. Vamos ver algumas respostas, então, da nossa plateia sobre a pergunta principal. Então, um desafio aí para chegar aos produtores, comunicar e orientar. Também, comunicação está em todas as respostas que estão aparecendo aí na tela, né? Produtores precisam ver vantagem nisso, vantagem em sustentabilidade, na produtividade, falar de forma simples, com a linguagem voltada para o produtor. Também temos aqui opiniões sobre incentivos financeiros sobre as boas práticas adotadas, usar as EMATERs, né? Então, falar das assistências técnicas que está ligada ao nossa primeira enquete do início do painel. Outra pessoa fala sobre financiamento como assistência técnica e usar fundos garantidores para mitigar risco. Enquanto isso acontece, o produtor segue apostando no que conhece. Também temos aqui a citação do CAR, suporte para requisitos necessários para conseguir esse tipo de financiamento. Essas respostas e percepções, elas estão alinhadas aqui. Eu vou estourar um pouquinho mais o tempo, não me matem, só para fazer a pergunta do Marcelo Brito, que estava aqui antes, sobre os pledges, né? Como tem a ver? Será que esses financiamentos eles vão ser o futuro, vão garantir? Vou expandir um pouco a pergunta do Marcelo, que diz, se os pledges net zero funcionarem a partir de 2040, 2050, a agropecuária será a maior emissora. Nesse sentido, as ferramentas financeiras elas vão poder transformar essa realidade? Por outro lado, a gente tem a agricultura regenerativa. Como medir isso para também as ferramentas financeiras transformarem essa realidade? O que vocês acham? Posso começar? Maravilhosa pergunta, Marcela, porque eu vejo também como um grande desafio, especialmente ali dentro de SBTI, que é a iniciativa que congrega, que une esses pledges, né, esses compromissos do setor privado. E é extremamente desafiador. E eu colocaria aqui, talvez, o principal ponto sobre a ótica do agronegócio, da agricultura. A gente volta para a informação, metodologia e gestão de dados. Então, incorporar dentro dos pledges, né, dentro dos compromissos, dentro do SBTI, metodologias que estão adequadas à realidade de agricultura tropical. E aqui nós estamos falando de sequestro e estoque de carbono por adoção de boas práticas, o que hoje não é uma realidade ainda. Isso vai garantir com que o agronegócio, a agricultura, pecuária brasileira, nesse futuro próximo, esteja cada vez mais competitiva. Então, a pergunta excelente, sou otimista, acho que os compromissos privados são fundamentais, porque eles vão guiar restrições ou critérios de mercado onde a diversidade de produtores, globalmente falando, vão se adequar para se manterem competitivos. E aqui o Brasil tem o exercício, né, como país, de colocar mais ciência, mais comunicação, estar mais presente nesses painéis científicos de discussão, para se agregar o valor da agricultura tropical em termos de sequestro e estoque de carbono. Bom, eu vejo da seguinte maneira, olhando um pouco aí no médio prazo, o Brasil é o único país do mundo que já faz e vai passar a fazer de maneira maciça 3 safras ao ano. Nenhum outro país no hemisfério norte, ou mesmo na América do Sul, faz integração lavoura, pecuária, floresta. Para quem não entende, o produtor produz soja, 3 meses para produzir soja, aí ele vem colhendo a soja por um processo que chama plantio direto e planta o milho em cima. Mais 3 meses. Já fez 2 safras, milho e soja, proteína e caloria para a produção de proteína animal. Aí a 3ª safra vai ser pasto. Ele vai colocar pasto nesses últimos 6 meses e vai trazer o boi para pastar numa área com altíssima produtividade. A 3ª safra é pasto. Então, é o ILPF. Eu diria que o Brasil vai para o ILPF-C. A 4ª safra vai ser carbono. Porque quando você tem esse ciclo de soja, milho e boi, você está incorporando matéria orgânica no solo e matéria orgânica é carbono.
Não sei se as pessoas sabem, mas tem 3 vezes mais carbono embaixo da Terra do que na atmosfera. O que quer dizer que a grande chave, a fronteira de discussão de carbono é manejo do solo. E quando você tem um sistema integrado, é o melhor manejo do solo que você pode fazer. Então, a 4ª safra do Brasil vai ser carbono. O que eu estou querendo dizer? No longo prazo, o Brasil, inevitavelmente, vai ser uma agricultura não só de baixo carbono, mas agricultura de menor emissão de carbono, ou melhor, de remoção de carbono da atmosfera em relação aos seus concorrentes. A grande questão é como é que a gente massifica esse processo de produção, para a maior parte aí da área produtiva, com tecnologia, e para isso voltamos à questão, assistência técnica, mudança de mindset e financiamento para fazer essa transformação que já está em curso. E são os cases de sucesso que eu trouxe ali antes, né? Você começa depois a mostrar, porque assim, como dissem no painel anterior, né? O produtor rural é um empresário, ele vai olhar para o bolso dele. Quando você começa a ver modelos de negócio ou própria iniciativa privada fazendo metodologias e exigências, né? Que isso vai impactar o bolso dele também, vai ter essa mudança e essa adoção. A gente vê muito no crédito rural, quando algumas questões ambientais passaram a ser requeridas para poder ter acesso ao crédito rural. A transformação e a adesão, aquilo foi imediata, né? Então, assim, a gente vê que novas metodologias ou essas exigências do setor privado para dentro do agro, eles vão transformar, sim, porque aí você começa a ver valor na cadeia como um todo e o retorno financeiro também para quem está lá na ponta produzindo. Eu acho também, até complementando, concordo com todo mundo, o que eu vejo, a gente tem toda uma questão de trazer bases de dados mesmo, para a gente conseguir calcular bases de emissões, né, no caso de SBTi, por exemplo, quando a gente fala de net zero. Então, como que eu sei o quanto que eu estou emitindo hoje e como que eu chego nesse zero? Então, aí tem toda uma questão de disponibilização de calculadoras. Eu até vi que tem o do Imaflora estava aqui nas cadeiras, né? Então, a gente tem muita ferramenta e muito avanço nessa linha também. Então, também vejo que, além da gente olhar para o financiamento, se o financiamento vai acompanhar, acho que é também olhar se a pesquisa está sendo bem financiada, para a gente conseguir ter bases de dados que sejam justas com o produtor brasileiro. Porque, muitas vezes, a gente é considerado por uma média. Eu falo isso porque a gente trabalha muito com calculadoras de pegadas ambientais de operações agropecuárias, e você vê muitas vezes que a pegada de carbono da soja, mesmo que ela veio de um sistema de LPF, para fins de cálculo globalmente, é a soja do Brasil, que considera uma média de desmatamento dos últimos 30 a 40 anos. Então a gente, acho que 20, né, agora. Então, todo esse ajuste de FLI, né, de base de dados, acho que isso também é importante. Então, a gente garantir que, além de estar financiando a melhoria das operações, a gente também tenha essa contrapartida num lado de pesquisa, para a gente ser representado pelo que a gente é de verdade e não ser julgado por médias. Leque complexo de informações, então, lembrando, eu vou agradecê-los, mas antes de encerrar esse painel, vamos colocar de novo na tela o QR Code para vocês responderem, e aí já peço que vocês escolham um porta-voz para também responder essa pergunta. Qual ideia central vocês levam deste painel? Lembrem-se, podem colocar palavras-chave ou escrever aí em comentários, a gente vai colocar na tela já já. E me permitam a licença de falar algumas das ideias que eu levo daqui sobre a complexidade desse tema, desafios de regulamentação. Brasil tem um desafio muito importante este ano de dar o pontapé na taxonomia verde, utilizar a COP para esse relacionamento e também para mostrar boas práticas, e acredito que a gente tem aí uma tarefa de desmistificar e até tornar mais acessível essa comunicação do que é o financiamento, como ele se estrutura para o pequeno, para o médio produtor, independente também da área que ele ocupa no Brasil. Então, quem quer ser o porta-voz para falar um pouco da ideia central que leva desse debate tão caloroso? Acho que, assim, ficou muito claro que existem já financiamentos verdes, né, dentro do mercado de capitais, no mercado de green bonds, algo que está começando, né, algo novo, mas o financiamento da sustentabilidade em si é algo que já existe já há algum tempo e vem praticado aí com
com muito louvor ali pelos produtores rurais e pelas instituições financeiras. Tem muito a ser disseminado, sim, né? A gente vê aqui, vê pelas perguntas, né, que questionam, tem muito a ser disseminado e tem muito a se fazer também, mas o caminho foi encontrado, né? Agora é seguir o caminho e tentar atrelar isso com conhecimento técnico, a implementação de metodologias adequadas para cada uma das propriedades. E tem uma sintonia aqui com o que o pessoal foi falando, né? Tem um debate a ser desenvolvido, esclarecedor, tem oportunidade, assistência técnica volta a ser aqui uma palavra de desafio e ideia central. Finanças verdes ainda são para produtores mais bem estruturados, então tem aqui também uma crítica para a gente levar e trabalhá-la sobre o acesso a financiamento verde. Temos também o pessoal falando sobre ser um mundo distante dessa vida real. Há um distanciamento enorme entre mercado financeiro e produtores rurais, uma reclamação também que eu escuto bastante como repórter. Sem incentivo financeiro, informação sobre todas as ferramentas, essa é a ideia central. A gente vai continuar esse debate para além do fórum. Novamente, muito obrigada à plateia que participou e interagiu. Obrigada aos palestrantes pela gentil presença e explicação. Que continuemos conversando. Obrigada.